o Brasil se rendeu à Paralimpíada. 11 dias de grandes desafios e conquistas imensas. As competições encheram as arenas de orgulho e emoção. E a torcida entrou no jogo. Um salto contra o preconceito. Pela cerimônia de abertura, já dava para perceber que seria a Paralimpíada da emoção. Uma festa para 160 delegações. Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá. A bandeira paralímpica foi levada por crianças com paralisia cerebral. Pais e filhos, como se fossem um. Daniel, 6 years old, 6 anos. A americana, que não tem parte das pernas, tirou uma máquina para dançar. E tirou também o fôlego da plateia. A primeira brasileira a conquistar o ouro no atletismo paralímpico, Márcia Malsar, carregou a tocha debaixo de chuva. Ela se levantou com a ajuda de voluntários, continuou levando a tocha e foi ovacionada por 50 mil pessoas. Desistir não fazia mesmo parte dessa história. A escada virou rampa diante do nadador Clodoaldo Silva. Um caminho possível para a pira dos Jogos Paralímpicos. Eram os Jogos Paralímpicos, mas poderiam ser os Jogos do Sorriso. Ou da gentileza. Vem para vencer a prova! Medalha de ouro para o Brasil! O corredor brasileiro ainda comemorava a medalha de ouro. Mas parou para ajudar o adversário a tirar as sapatilhas. E quando a brasileira trocou a passada e perdeu a prova, a colombiana chegou trazendo um abraço. Ou seriam os Jogos dos Recordes? Uma competição com 220 recordes mundiais, 212 recordes paralímpicos. 167 mil pessoas no Parque Olímpico num só dia. Não foi assim nem na Olimpíada. Super maneiro, Mega Blaster Ultra, hiper maneiro. Diversão e aprendizado. Tem o futebol de cego ali, a corrida de cego logo lá no fundo, com o vôlei sentado. Bastante difícil, tem que ter um talento muito grande. Olha aí o talento do Jefinho, guiado apenas pelo som de um guizo dentro da bola. O goleiro, que no Fut 5 enxerga perfeitamente, nem viu a cor da bola. Talento sim. Mas também força. Determinação. Vibração. Medalha de ouro para Silvânia Costa! Evânio da Silva levantou 210 quilos. Entrou para a história ao ganhar a primeira medalha do Brasil no halterofilismo. E chorou feito criança. E só comemorar, só comemorar. Comemorar. Na hora certa. A jogadora turca de camisa preta acertou um belo lance no tênis de mesa e vibrou com o ponto. Mas que ponto? A holandesa salvou a bola e contra-atacou. Agora sim, hora de comemorar. Em meio a tanta alegria, a tristeza pela morte do ciclista iraniano que caiu durante uma prova de rua.
E a torcida entrou no jogo. Cada comemoração dos atletas contagiava a torcida na Arena Carioca 2. As medalhas vieram. Foram 72 medalhas contra 43 na Paralimpíada de Londres, em 2012. Recepção de popstar para Daniel Dias, que ganhou sozinho 9 das medalhas brasileiras. 4 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. O fenômeno da natação sobrou nas piscinas do Parque Olímpico. 11 dias de competições. 11 dias de desafios vencidos. Um encontro que só poderia terminar com a palavra amor. Escrita em dezenas de idiomas. Um olho no futuro, outro no passado. Doenças que pareciam vencidas voltaram. Novas ameaças surgiram. E um mosquito atormentou a nossa vida. O Brasil viveu hoje uma operação de guerra. O Aedes aegypti está mais poderoso. É um bichinho desse tamanho que parece um leão. A ordem foi combater o mosquito para conter o avanço das doenças que ele transmite. Dengue, chikungunya e zika. Novas formas de contágio. A possibilidade de transmissão sexual torna a situação ainda mais grave. Perguntas no ar. Por que aqui no Brasil estão aparecendo tantos casos de microcefalia? E um batalhão de cientistas trabalhando por respostas. Zika vírus pode ser transmitido da mãe para o bebê pela placenta. Esforço que colocou a brasileira Celina Turk na lista dos 10 cientistas mais importantes do mundo. Filas nos postos. Que dificuldade para conseguir a vacina contra a gripe H1N1. Não temos mais senhas, então deixar bem claro. E se não bastassem as novas ameaças, uma bactéria que andava controlada há décadas voltou. Os casos de sífilis estão crescendo no Brasil, ao contrário do que acontece no mundo. Nos hospitais públicos, o caos de todos os anos. A filha de um paciente filmou várias baratas circulando bem perto dos pacientes. Quando chove forte, o hospital fica assim. O que já era superlotado piorou com a crise econômica. Milhões de brasileiros ficaram sem plano de saúde e foram buscar socorro no SUS. E dá para imaginar que no meio desse sofrimento teve gente roubando dinheiro da saúde. Um médico acusado de comandar um desvio milionário na saúde do Amazonas. A polêmica pílula do câncer foi proibida. Ela conseguiria combater a doença? A pequena Lin Li foi retirada do útero da mãe para a remoção de um tumor. Minutos depois, foi colocada de volta. Na barriga da mãe, Lin Li foi se recuperando e se desenvolvendo. 2016 e suas histórias de cinema com final feliz. E caiu. E eu ponto no meu peito. Com um galho atravessado no corpo, Bruno viajou mais de 1000 quilômetros em busca de socorro e sobreviveu. E agora você tá feliz? Tô. Porque eu tô vivo. Se tem câmera ligada, tem flagrante. E os bichos deram as caras em 2016. O leopardo anda tranquilamente pela escola vazia, mas quando surge alguém... Em outro canto da Índia, a coragem do homem impressiona. Ninguém morreu, mas que sufoco! No zoológico americano... Oh my God!
O menino vira brinquedo nas mãos de um gorila. Para salvar a criança, o animal acaba morto. Cenas dramáticas. Na China, quando a turista desobedece a ordem de não descer do carro. Na reserva africana, um elefante furioso arrasta e destrói carros. No Brasil, foram os carros que pararam para o desfile da família selvagem. Búfalos contra leoas. Em plena lua de mel, o casal paulista grava cenas de arrepiar. Uau, que coisa incrível, velho. Salvaram o bicho. Não é possível que viu isso, cara. O macaco ladrão faz a limpa no caixa da joalheria e foge. E o que dizer desse bichinho de estimação? Alguém aí quer brincar com ele? Quantos países saíram das urnas divididos em 2016? Depois de décadas de aproximação, surgiu das eleições britânicas uma Europa desunida. Quem teria imaginado o Reino Unido fora da União Europeia? Mas na hora H, surpresa. Eleitores votaram e decidiram. Goodbye, Europa. Uma onda nacionalista tomou conta das urnas. Brexit. Em 24 de junho foi aprovada a saída britânica. Defesa das tradições inglesas ou ódio ao estrangeiro? A decisão mexe com a estabilidade de um continente inteiro. O Parlamento Europeu escancarou a desunião. Mas Irlanda do Norte e Escócia querem ficar. Do not let Scotland down now. A Libra em queda livre. E troca no comando do país. Sai David Cameron, entra Theresa May. Quantas incertezas. Será este um divórcio amigável? Brexit means Brexit. Na Itália, mais um não nas urnas. Matteo Renzi deixou o cargo. Em 2016, o mundo viu países divididos. Tiros cortaram a noite em Istambul. Militares anunciaram um golpe de Estado. Tanques sobre o Bósforo. O presidente turco Recep Erdogan reagiu e lançou uma feroz caçada aos adversários. Protestos. Professores, juízes, jornalistas, milhares de opositores presos. Na capital turca, o atentado na galeria de arte. O embaixador russo morto em frente às câmeras. A imprensa viveu mais um ano de ameaças. Na Ucrânia, um jornalista crítico de Vladimir Putin foi morto num atentado. E na televisão norte-coreana, uma notícia aterrorizou a Ásia. A Coreia do Norte anunciou testes com a bomba de hidrogênio e lançou novos mísseis de submarinos. Jogo de cena ou ameaça verdadeira? Na Coreia do Sul, escândalo. A presidente Park Geun-hye foi afastada e as manifestações tomaram o país. Em Israel, bandeiras a meio mastro. Líderes mundiais se despediram de Shimon Peres, ex-presidente, ex-primeiro-ministro e Prêmio Nobel da Paz. Israel no centro das atenções. O Conselho de Segurança da ONU condenou os assentamentos em territórios palestinos. O Irã anunciou a volta aos mercados mundiais cheio de gás. E o preço do petróleo chegou ao fundo do poço. A China cresceu menos no ano que passou. E quando a China freia, é difícil o mundo acelerar. E com a economia mundial patinando, as reformas trabalhistas geraram protestos violentos na França. E pela primeira vez depois da Segunda Guerra, um presidente americano pisou em Hiroshima. Homens que sobreviveram aos efeitos da bomba
não resistiram e foram consolados por Obama. E no terminar de 2016, o primeiro-ministro do Japão retribuiu o gesto em Pearl Harbor. Com o presidente russo Vladimir Putin, relações estremecidas. Um encontro rápido, em pé, durante a cúpula da Cooperação Ásia-Pacífico. Tensão no Canal da Mancha. Navios de guerra russos a caminho da Síria. A crise na Ucrânia fez os líderes dos países ricos manterem as sanções contra a Rússia. Todos contra Vladimir Putin. Obama foi grande aliado da Alemanha e agora vai ser substituído por uma grande interrogação. Depois da eleição de Donald Trump, Barack Obama e Angela Merkel lançaram um manifesto em defesa da globalização e da democracia. E nada mais simbólico do que fazer isso aqui em Berlim, a cidade que derrubou seu muro para renascer. Foi o último encontro, uma despedida marcada pela incerteza. A líder alemã agora parece mais solitária. Sai de cena o grande aliado americano. Lágrimas amargas de Angela Merkel. Suspense na Praça das Decisões. Que venham daqui as novas leis para o Brasil voltar a crescer. Será que 2016 ficou o mesmo para trás? Na virada do ano novo, velhas contas se multiplicam. E os salários atrasados, como custam a chegar? A fila só aumentando. Eu vim correr atrás de emprego, moço. Desemprego, o fantasma que assombrou os brasileiros. Gente que é pai de família. Para um pai é muito complicado. Você vê a geladeira vazia. O recorde, 12 milhões de desempregados. Tem muito medo de que isso aconteça. Muito, muito. Máquinas paradas. A imagem é de entristecer. Das concessionárias até as montadoras e as fábricas de autopeças. Sem salário, quem pode pagar as contas? Cortamos empregada, ficamos sem plano de saúde. Mais da metade das famílias com dívidas. A inflação deu uma trégua. Mesmo assim... Hoje, R$50 você não enche uma sacola no mercado. Com comida, com remédio, enfim, a nossa sobrevivência. O drama dos servidores e o cofre vazio no palácio. O Rio de Janeiro no topo dos endividados. A maioria dos aposentados e pensionistas não vai ganhar nada esse mês. O exemplo do Rio de Janeiro é dramático, mas ele é didático para os demais estados. No momento, o governo está arrecadando muito menos do que está gastando. E o limite dos gastos. Ministérios cortados. Isto já é um corte na própria carga. Mas na contramão do discurso, o governo elevou os gastos. Tudo somado, 127 bilhões de reais até 2018. A agência Fitch diminuiu mais a nota brasileira. A Fitch afirmou que a recessão brasileira é pior do que se esperava e mencionou ainda a situação das contas públicas em geral, a paralisia do Congresso Nacional e a crise política. E a riqueza que vem lá do interior, direto para nossa mesa, direto para os compradores lá de fora. Mas nem a agropecuária. É como se o Brasil tivesse voltado no tempo. Todos os setores andam de ré. Produção em baixa, menos impostos para o tesouro, menos dinheiro na mão. E lá se foram as compras no comércio. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar mantendo a loja aberta. Lojas fechadas, obras paradas. Em 2016, sentimos o efeito da gastança do governo nos anos anteriores. Que prejuízo no final das contas. O rombo vai passar dos 170 bilhões. Mas e a luz no fim do túnel? Estou me preparando para mais uma entrevista de emprego agora. Tomara que eu consiga alguma coisa. Tenho que sustentar minha família, não posso ficar parado em casa. Multidões em busca de um futuro. Este ano, um número recorde, 65 milhões de refugiados. A maioria fugindo de conflitos e guerras
ainda distantes do fim. A guerra na Síria completou 5 anos. Milhões perderam as suas casas. E depois dos bombardeios, a fome. Ajuda a conta-gotas. Até hospitais e campos de refugiados foram bombardeados. Onde estão os outros países? Onde está o Islã? E quantas infâncias perdidas? Crianças sírias que não conheceram outra vida. Um menino ferido é colocado na ambulância. E a poucos metros tem mais uma explosão. O mundo redescobriu Alepo da pior maneira possível. Na cidade síria, catástrofe. Nos escombros, o choro de uma menina. E a vida foi devolvida a Rawan. Mais uma órfã da guerra na Síria. Mas nada chamou tanto a atenção do mundo como o pequeno Onran. Não chorou e ninguém entendeu tamanha barbárie. Amanhece no Iraque. O dia começa com café, orações e bombas. Pouco a pouco, o Estado Islâmico perdeu terreno. Cidades foram retomadas na Síria e no Iraque. Fallujah, Kobani. Em Mossul, uma batalha a cada esquina. Um avanço longo e demorado. E a alegria do pai ao encontrar o filho combatente que participou da retomada da cidade. Em Palmira, a reconquista comemorada em um concerto. Mas o Estado Islâmico ainda voltaria a atacar a cidade histórica. Ficar ou partir? No êxodo do século XXI, as pessoas fugiram de guerras, perseguições e tortura. Mais da metade dos refugiados veio da Síria, Somália e Afeganistão. No acampamento entre Grécia e Macedônia, tensão. Uma cerca derrubada à força. As crianças, assustadas, escaparam pela pequena abertura da cerca. Rotas interrompidas. No norte da África, famílias se lançaram ao mar para alcançar a Europa. Agora tá saindo o primeiro refugiado do bote. No barco de resgate, a esperança de uma nova vida. Na Nigéria, um reencontro emocionado. Meninas libertadas pelo Boko Haram. Numa Europa cada vez mais fechada, o Papa Francisco apontou caminhos. Na Quinta-feira Santa, rezou missa para refugiados. E se curvou para lavar os pés de 12 imigrantes. Que vogliamo vivere in pace. 12 muçulmanos foram levados para morar no Vaticano. O que aconteceu com você, Europa do humanismo, campeã da democracia e da liberdade? O chefe da igreja encantou crianças do mundo inteiro. Mas não evitou polêmicas. Autorizou padres a perdoar o aborto. Mas Francisco combateu uma cisão que parecia eterna. Em 1000 anos, o mundo não viu uma cena assim. Em Havana, o encontro com Cirilo, o patriarca russo. Em Roma, ele foi a uma sinagoga. No Azerbaijão, a uma mesquita. Deu exemplo de diálogo. Francisco foi também a Auschwitz, lembrar um dos momentos mais vergonhosos da humanidade. Porque ali dentro o que existiu foram trabalho escravo, exploração e tortura de seres humanos. Um ano em que o Papa enfrentou os horrores do passado e do presente. Com silêncio, respeito e orações. A tragédia que abalou o Brasil.